Vamos lá, gente. Ordem executiva do DAP. Primeiro vamos falar quem qualifica, quem não qualifica. E alguns problemas que a gente já está detectando. Quem que qualifica? São duas regras básicas. Tem que ter entrado aqui e estado aqui continuamente desde o dia 1º de janeiro de 2010. Doutor, eu entrei com visto no dia 2 de janeiro de 2010. Eu qualifico? Não. Segundo, tem que ter um filho que seja residente ou cidadão antes ou durante o dia 20 de novembro de 2014. Doutor, meu filho casou com uma cidadã e ganhou o green card no dia 21 de novembro de 2014. Ele qualifica? Não. Você pode fazer alguma coisa? Não. Tá bom? Nosso escritório vai ser bem rígido nesses parâmetros. A gente sempre tenta, eu como advogado, eu sempre gosto da analogia do bambu. Tem advogado, a lei é que nem um bambu. A função do advogado é dobrar o bambu o máximo que der, mas não pode quebrar. No nosso escritório a gente faz isso. A gente tenta ir o passo extra pelo cliente, mas sem quebrar a lei, sem fazer nada errado. Porque depois eu não quero nenhuma complicação para o cliente e para o escritório. Então essas são as duas requerimentos básicos. Pessoas com carta de deportação, qualificam? Qualificam. Então você que entrou no CAI-CAI, tem a carta de deportação, você está dentro da lei. Pessoas que foram removidas, ou seja, deportadas e voltaram antes do dia 1º de janeiro de 2010, também qualificam. Então se você foi deportado, entrou em 2002, foi pego em 2005 e voltou em 2006, ótimo. Se você foi pego, entrou em 2005, foi com carta de deportação, foi pego em 2009, mas voltou em 2000, não, foi pego em 2011 e voltou logo em seguida, eu não tenho uma resposta ainda se a pessoa qualifica ou não. Vai depender do entendimento. Esses casos vão ser complicados. E tem bastante gente que foi deportado entre 2010 e 2014 e voltou já. Então nosso escritório tem dado um cuidado especial para essas pessoas. O outro constante muito comum são as pessoas que têm a carta de deportação e têm medo. Geralmente os homens fazem isso. As mulheres eu não vi muito ainda, são mais inteligentes, eu acredito. De usar nome falso, ou nome errado. Como provar a presença física de 5 anos de nome errado aqui? Basicamente, se a pessoa conseguir provar que tem alguma coisa no nome próprio, ajuda. Caso contrário, no momento, a política do escritório vai ser de que a pessoa vai abrir o jogo para a imigração. Então, eu sou Lulu Gardini, eu usei o nome de Obama, mas eu sou a mesma pessoa. Está aqui a minha documentação, mil desculpas. Isso a gente vai ter que esperar um pouco para ver o entendimento. Gente, até agora a coisa ainda está muito no ar, mas o tempo passa rápido. A gente já está quase no final de janeiro. Então, quando o presidente passou, faltavam 6 meses para sair os formulários. Agora só faltam 4. Então, o tempo voa. Então, não deixa para a última hora. Porque levantar a presença física de 5 anos não vai ser uma tarefa fácil para a maioria. Por quê? Eu peço a carta do meu amigo dizendo que estou aqui há 10 anos. Eu não sei se isso funciona. Qualquer pessoa escreve uma carta. A imigração já está acostumada com fraude. Quais são as evidências boas? Conta de água, conta de luz, internet, cabo, telefone, extrato bancário. Volta até 2009, não precisa voltar até quando você entrou. Volta até 2009, 1 a cada 2 ou 3 meses no máximo. A política do nosso escritório que a gente vai adotar, a gente não vai deixar um buraco de 6 meses. Por quê? Nada impede do cliente ter saído em 2010 e voltado em 2011. Então a gente não quer dar isso. De novo, a outra filosofia, quem está acostumado a lidar com imigração. Imigração não é que eles sabem tudo, fazem tudo certo. Existe muito erros e injustiças que eles fazem. O ônus da prova, o dever de provar os 5 anos é seu, não é da imigração. Então não é que eu estou aqui, eu vou mandar só o nascimento, a certidão de nascimento do meu filho ou a minha carta de deportação, porque eu entrei em 2002, então a imigração sabe que eu estou aqui. Gente, se você tem uma carta de imigração e a imigração soubesse que você está aqui desde 2002, já teriam pego as pessoas. Tá? Então o fato de você ter uma carta de deportação em 2002 não impede de você ter ido embora em 2010 e ter voltado em 2012. Isso não importa, não impede. Mesma coisa com o filho. Quem teve um filho nascido em 2005 ou 2007, não impede da pessoa ter ido embora e retornado. Então, para
uma facilidade do exame do processo, nosso escritório está exigindo um documento a cada 1 ou 3 meses no máximo. O porquê? Porque a hora que o oficial bater o olho, ele vai falar assim, 2009, janeiro, março, julho, outubro, pum, a cada 1 ou 3 meses, pelo menos eles sabem que vocês estão aqui. Então aí você consegue provar que você está aqui há 5 anos. Gente, a imigração contratou gente para fazer isso, então é gente sem experiência. Eles vão ter um manualzinho do lado, que eles vão seguir, que eu chamo check in the box. Clicar, marcar, tem documento de 2009, marca, 2010, marca. Então, quanto mais vocês providenciarem para o advogado, para a instituição que vocês forem fazer, melhor. Aí vem as perguntas. Doutor, eu preciso fazer isso? Gente, de quem que é o interesse? De vocês. Para que fazer o caso de vocês mais complicado? Para que fazer de uma forma de que eu não vou fazer isso, para mim 2 documentos por ano está simples. Para eles mandarem uma cartinha que chama RFE, que é pedido para mais evidência, para atrasar o seu processo. Tá? Não estou dizendo que tem que me usar nem nada disso, mas se for fazer, faz certo. Quem está aqui há mais de 10 anos, levanta a mão. Ótimo. Quem está aqui há mais de 5 anos, levanta a mão. Todo mundo, né? Senão não estaria aqui. Quem veio aqui para ficar 2 anos, fazer um pé de meia e ir embora? Então, gente, por que eu faço essa pergunta? Porque a primeira coisa que eu escuto no escritório, doutor, eu vim para ficar 2 anos, comprar meu apartamento no Brasil, fazer um pé de meia, aí eu fiquei 2 anos, aí estava bom, fiquei mais 2 anos, eu tenho filho, eu tenho 4 casas no Brasil, terreno, tenho tudo, aqui eu não tenho nada. Essa é a sua oportunidade. 1, de ajeitar a sua situação aqui. 2, de eventualmente aproveitar de tudo que você investiu no Brasil e ir lá com o seu documento. Não foi anunciado ainda, mas na minha opinião, haverá uma autorização de viagem, por motivos limitados. Provavelmente vai ser em julho de 2016. Essa é uma adivinhação minha. Por quê? Porque eu não sei só a lei ou como é feito. A gente segue a política e o passado. Quando a pessoa presta atenção na história, a história mais ou menos se repete. DACA saiu em 2012 para os estudantes. Não tinha autorização de viagem. 1 ano depois, os beneficiários do DACA podem viajar. Existe uma autorização de viagem. E muita gente não sabe ainda. Então, é muito importante. Para o DACA, a autorização de viagem é por razões de estudo, trabalho e razões humanitárias. Depois a gente conversa em detalhes sobre isso. O que mais? Doutor, eu tenho problema criminal, mas estou de acordo com minha corte, paguei tudo, o caso foi dismissed. Eu tenho problema? Provavelmente não. Doutor, eu fui pego com outro nome, tiraram minhas impressões digitais, eu nunca voltei na corte. Crime, não imigração. Tem problema? Tem. Qualquer corte criminal pendente tem que ser resolvido antes. Vou te explicar o porquê. 5 milhões de pessoas em Massachusetts, na área New England, na Nova Inglaterra, eu acredito que estejam vou dar um número grande, entre 200 mil e 300 mil brasileiros ainda morando aqui. Como é um número baixo? 200 mil. Tranquilamente, metade é sem documento. São 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. Isso é um estádio do Maracanã cheio. Quem conhece mais de 5 advogados aqui? Está entendendo a matemática? Então vamos supor que você tenha 1000 advogados ajudando. Ainda são quase 100 clientes por advogado para processar. Se alguém tiver problema criminal pendente, provavelmente vai ficar por fim da fila. Então acerta a situação. Não deixa para última hora esse tipo de coisa, se você sabe que você qualifica. Ontem mesmo, no meu escritório de Framingham, eu tinha esse cliente que veio falar comigo e falei, você tem que acertar isso. Está em aberto. Ele, eu não sei, eu vou pensar, não sei se eu quero ganhar o documento. Eu falei, tudo bem. Cada um é a chance. Outra coisa que é engraçada, agora que passou a lei, que todo mundo já tem a esperança de pegar o documento, mas não saiu a autorização de viagem, ninguém mais se preocupa com carteira de motorista, social, o pessoal agora quer viajar, porque não saiu. Então vamos com calma, vamos por partes, vamos pôr a mão no documento primeiro. Segunda questão. O processo ele não é feito familiar, ele é individual, porque você pode estar casado com uma pessoa que não qualifica, então individualmente é feito. Então você mesmo que tenha as coisas no nome do seu marido, vai precisar estar no seu nome.
Eventualmente, se você mora com seu marido ou com sua esposa, mas pelo fato, vamos supor que geralmente o homem que faz isso, o homem tem o nome errado, a gente pode tentar usar a evidência da esposa, mas aí eu gostaria que fosse um casamento formal, porque muita gente mora junto e não casou, e para isso vai ser extremamente complicado para provar para a imigração. Tá? Se tiver filhos juntos, maravilha, tem que ter pelo menos um, mas mesmo assim. Filhos no Brasil, residentes ou nascidos aqui, a pessoa está aqui, ainda qualifica, então o filho não tem necessidade de estar aqui fisicamente. O que mais? Quais são as perguntas mais comuns? Tempo de execução. Eu acredito que o formulário deve sair agora entre maio e junho de 2015, 4 a 5 meses para ser processado, mais ou menos no final do ano os documentos vão ser emitidos, em torno de 4 a 5 meses, eu acredito isso. O documento é válido por 3 anos, a de 3 anos renova. Doutor, existe a possibilidade do Congresso tirar essa lei? Gente, existe a possibilidade de tudo. É provável? Não. Até hoje na história americana, ou geralmente na história dos países, eu nunca vi um governo dar um direito e depois tirar sem ter problemas sérios. Então é a mesma coisa que o novo presidente que entrar, chega assim e fala assim, eu gostava da década de 50, de 1950, quando mulher ficava em casa lavando, passando e não votava. Então a partir de hoje a mulher não vota. Você acha que isso funcionaria? Não. Então uma vez que você dá o direito é impossível tirar. O porquê o presidente ele só deu para 5 milhões para as pessoas que têm filhos aqui, para blindar a ordem. Porque o maior medo não é o Congresso. O presidente tem poder de veto. Suprema Corte, que poderia fazer uma decisão negando a ordem executiva, pode fazer isso. Mas eles podem levar 10 anos para decidir. E eu duvido que eles vão decidir contra, porque o presidente tem esse poder. O maior medo é o próximo presidente revogar essa ordem. O que seria suicídio político. Eu não acho que vai acontecer de forma alguma. Seria pior caso o presidente atual desse, para quem está aqui há 5 anos, independentemente de família ou não, revoga a ordem, ganha. Aí seria um perigo. Mas como ele blindou na família americana, fica extremamente difícil um político dar esse passo contra essa ordem. Porque ele vai estar indo contra os princípios e a crítica da mídia vai ser muito grande. Então isso, por mais que exista a pressão dos republicanos contra a ordem executiva, isso é mais blá 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 e para a mídia do que realmente invalidade. Porque eles sabem que isso não vai passar na Câmara dos Senados e não vai passar pelo presidente. Então, você que tem medo, não precisa ter medo, tá bom? Isso veio para ficar. Tem muita gente, eu não tenho medo, eu quero fazer, mas eu não sei, se vou perder. Gente, se você perder, você volta a não ter nada. Ninguém vai ser deportado, porque realmente as pessoas, a imigração, o ICE, eles contam com uma tecnologia muito grande. Então eles conseguem localizar pessoas se eles quiserem. Então, para as pessoas que estão aqui, vamos usar essa oportunidade, porque quanto mais gente, mais difícil de tirar esse direito. Perguntas, alguém? Ótimo. Nada até agora? Não precisa ter vergonha, eu não mordo. Ainda não. Uma pergunta, professor. Por favor. A questão dos impostos, né? Da degradação dos impostos. Como funciona? Boa pergunta. A resposta é eu não sei. Tá? Não sei. Eu acredito que o presidente poderá pedir por uma questão de regulamentação 3 anos para trás, porque é o que pede, geralmente em todos os formulários. Tendo dito isso, uma vez que a ordem volta 5 anos para trás, pode ser que a edição sejam pedidos 5 anos para trás. Qual que tem sido o meu posicionamento nisso? Espera. Vamos esperar para ver qual que é o mínimo requerido, se existe um mínimo, e quantos anos para trás. Se você já quer acertar a sua situação, minha recomendação então é paga 5 para trás, para já garantir. Mas isso vai envolver um custo e uma multa e uma coisa. A pessoa sempre pode entrar em negociação com o IRS, pagando o mínimo necessário, mas eu não sei quanto é esse mínimo. Então, a minha situação ainda vamos esperar um pouquinho, porque dá tempo de ajeitar isso. Para as pessoas que já pagam imposto, maravilha, é só começar a juntar isso. Ótima pergunta. Por favor. Sobre essas taxas, vai haver alguma multa para poder entrar nessa lei?
Eu não sei como vai funcionar, para ser honesto com você. Eu acredito que não. Eu acredito que vai ser uma taxa para todo mundo, não necessariamente uma multa. A única dúvida que eu tenho é com referente às pessoas que têm uma carta de deportação. Se essas pessoas podem ou não ter uma multa a mais. Para o DACA, isso não houve. Mas eu quero que vocês entendam, o DACA foi uma coisa totalmente diferente, na minha impressão, na minha opinião. Porque o DACA é voltado para os estudantes. Foram as pessoas que vieram para cá sem culpa, foram trazidas para cá. Por isso que a coisa foi extremamente fácil. Para o DAPA, eu acho que a coisa vai ser um pouco diferente. Não estou dizendo que vai ser difícil. O que eu estou tentando vamos se preparar para que não seja tão fácil, para a gente poder ter um pouco mais de trabalho nisso. Se for fácil, melhor. Todo mundo se aproveita, fica bem mais fácil, mais barato para todo mundo e todo mundo entra. Mas se não for, as pessoas estão preparadas. Então esse é o ponto. O que mais? Impostos falamos, usamos do nome errado, como que a gente vai fazer? Esqueci uma coisa importante. Quem que tem Facebook? Ótimo. Facebook vai ser uma boa maneira de provar também que as pessoas estão aqui. Por quê? Porque você tem todo o seu timeline, a linha do tempo, isso é difícil de falsificar dentro do Facebook. Então, se você já tem desde 2009, imprime toda a sua tela. Aí está lá todos os eventos, fotos, etc. Tá bom? Então, isso é uma boa ideia também. Depois dos 4 meses, qual o prazo que o senhor dá no trabalho do senhor? Não entendi. Os 4 meses que resta para você dar entrada no processo. Com sua experiência, qual o prazo para a pessoa conseguir o papel, o documento? Então, não falei 4 meses do meu trabalho. Não, 4 meses para começar a lei. Então, eu acredito que de acordo vai ser de 4 a 5 meses para sair. Então, se as pessoas aplicarem em julho, eu estou calculando mais 5 meses para terem o documento de volta. Então, em torno de dezembro. Novembro, dezembro, eu acredito. Começa a contar desses 5 meses, os 3 anos. Correto. Do momento que você dá a entrada no documento que eles aprovam. Tá? Pode ser também que a imigração dê 30 ou 60 dias mínimo para você dar a entrada. Se eu não me engano, foi assim no DACA. O DACA começou a ser válido em tal dia, mas só podia dar entrada 60 dias depois. Eu não sei exatamente, para dar tempo do pessoal se preparar, para não fazer a coisa corrida. Isso pode ocorrer também. Aí atrasa um pouquinho para receber os documentos. Mas, gente, infelizmente um ano voa. Faz assim, puf, voa. Doutor, então, assim, no caso da criança, uma pessoa está aqui há 12 anos. E o ano passado a esposa, que não eram casados, não são casados, mas viveram os 12 anos juntos e tem um filho, estão no Brasil. Quem está no Brasil? Não, a criança e a esposa foram embora há um ano, há menos de um ano. Essa pessoa vai se qualificar? Não. Não qualifica. A esposa ou o marido? O pai está aqui. O pai está aqui, ele qualifica. Sim. Qualifica do mesmo jeito. Mesmo com a criança lá. Correto. Até agora. Certo. Não saiu uma determinação de que a criança tem que estar nos Estados Unidos. Certo. Saiu a determinação que tem que ter um green card ou ser cidadão. Tá? Se isso for alterado no futuro, eu não sei. Mas no momento, a criança e mãe no Brasil, a mãe está de fora, o pai qualifica. E no caso, como eles não são casados, tem algum problema? Não. Não, né? Mesmo que fossem casados, não altera em nada. Ok. Tá? O fato de estar casado nessa lei não vai alterar em nada. Que ele é o filho dele, que a documentação está aqui. Né? Correto. Que ele nasceu aqui. Que ele é o pai, que o filho está nascido aqui e que ele está aqui há 5 anos consecutivos, desde 1º de janeiro de 2010. Antes, agiliza alguma coisa, a gente preparar tudo isso antes de ir, no caso, até o advogado, no escritório, para levar tudo para dar início antes da abertura ou não? Eu acredito que sim. Tá? Eu acredito que sim, porque no nosso escritório eu já abri para começar, comecei a abrir os casos de DAPA desde agora dia 15, faz 3 dias. A gente está tendo um retorno muito grande. Eu já estou detectando que o pessoal não está entendendo o que é necessário. Ou seja, eles trazem a certidão de nascimento dos filhos, a carta de deportação, uma certidão de casamento, mas não trazem os documentos um a cada 2 meses. Isso fica complicado, eu não gostaria de mandar assim. Essa vai ser a diferença entre um escritório que sabe o que faz e um notário que vai tentar ganhar o dinheiro em cima disso. Pode ser até que faça bem feito um notário, não estou criticando, mas a experiência é essa, é que
se você tiver o tempo de se organizar, você não precisa parar tudo e ficar aquele estresse de última hora. Porque, acredita em mim, eu do outro lado, a gente conhece o volume de telefonemas, o volume que eu recebo de perguntas pelo Facebook é gigante. E a hora que isso abrir, vai ser assim, tipo, tumulto. Então aí não vai ter, faz o meu primeiro, me ajuda primeiro. Quem tiver em ordem a gente manda. Em questão de valores, né? Há diferença de processo, valores diferentes, ou um advogado no caso? Será? Valores ainda não está definido. Sim. Mas há diferença de valores para processo a processo? Vai depender do caso. Se a pessoa realmente não tiver nenhum problema criminal, conseguir provar, ou não tiver nenhum problema para a carta de deportação, isso eu vou ter que esperar a determinação. Não vai ter uma diferenciação grande de valor. A diferença de valor vai ser se a pessoa tiver 2 ou 3 problemas de violência doméstica, por exemplo, na corte, etc. Aí vai ter uma diferença, pelo fato do problema criminal. Mas de resto, com carta de deportação, sem carta de deportação, com visto, sem visto, 1 filho, 2 filhos, a diferença não vai existir uma diferença de preço. O escritório, isso é pessoal meu. Para quem for da mesma família, marido, mulher, esposo, juntado, casado, a gente vai dar um desconto para fazer os 2, tá bom? Aí a gente faz. Isso já tem um valor estimativo mais ou menos ou não? Tem, é confidencial. Vou te explicar o porquê. Em 2012, eu me apressei e soltei o valor do DACA. Eu soltei um pouco mais alto do que eu estava esperando que fosse ser. Ou seja, todo mundo pegou meu valor, diminuiu um pouco e foi fazer. Então esse ano eu vou fazer o contrário. Vou esperar todo mundo soltar, solta um pouquinho mais baixo. Essa é a ideia. Tá? Então por isso que eu vou segurar o preço até o último, mas a ideia do escritório, eu já fiz esse erro no DACA, estava um pouco alto, e agora eu não vou fazer esse erro 2 vezes. Se for particular consultar, já tem esse valor para a gente ou não? Não. O valor que tem é o que eu estou fazendo. Eu estou cobrando $200 para processar o trabalho, juntar e revisar essa documentação e já deixar arquivado, já colocar a informação das pessoas no sistema. Porque o pessoal fala assim, mas não existem os formulários. Gente, o escritório conta com um programa, um software que você põe suas informações e não importa o formulário que você usa. As informações, 90% já está preenchido. Então essa é a chave, então já vai estar meio ou menos preenchido. Só um minutinho. Então já dá para adiantar. O formulário da autorização de trabalho é o mesmo, que é o I-765. Esses $200 depois vão ser deduzidos do preço total. Tá bom? Isso precisa agendar no escritório. Correto. Mas não é uma consulta. É já ir para contratar. Você entendeu? Porque aí se for consultar, a dinâmica é diferente. Vai ser $100 mais 200. Então já vem para contratar. Contrata, eu dou a lista, a gente abre a pasta e faz. Calma aí, alguém fez uma pergunta aqui na frente primeiro. Foi ela. Calma aí, só um minutinho aqui. No caso da gente ter uma carta de deportação, uma coisa assim, dá para existir essa possibilidade, sem que a gente saiba? Existe uma carta de deportação sem que tenha chegado até a gente? É difícil. Basicamente a regrinha é simples. Entrou, foi pega pela imigração, tinha que ver a corte, você tem a carta de deportação. Não estou dizendo você, eu estou dizendo a regrinha. Tá? Mas se você nunca foi parado pela imigração, geralmente não tem, porque eles têm que te entregar a carta em mãos, tirar suas impressões digitais e tudo. Então é mais complicado do que eu tenho uma deportação. Tá? Calma aí. Esse é quando a gente for dar entrada, se a gente for no escritório do senhor, eu e o meu marido, a gente dá entrada junto ou tem que ser separado? Processo individual. O porquê? Cada um no seu valor. Então o que acontece? Para entender a dinâmica econômica da coisa, que isso também faz parte, que ninguém aqui tem árvore de dinheiro. Se alguém tiver, me dá uma sementinha. O que acontece é o seguinte, os $200 na verdade é só um valor nominal para ter um compromisso com o cliente, porque eu também não quero organizar tudo e o cliente não quero mais, eu devolvo tudo, o trabalho foi feito. Tá? Então o $200 é por pessoa, aí se for o casal a gente dá o desconto no preço total depois, aí desconta 400 do preço total. Aí tem desconto, mas no começo não, porque aí para mim economicamente não vale a pena também gastar o tempo. Qualquer outra pergunta? Era isso? Não, era isso. Tá. A pergunta também, quem veio para o México, que não tem carta de deportação, não tem nada, o processo é normal. Igual a quem entrou com visto. Correto. Okay. Tem que só fazer a prova das 5 anos. Você lá no fundo. A respeito dos documentos, quais são os documentos? Todos os documentos. Documentos. Passaporte válido.
Passaporte válido. A certidão de nascimento ou casamento, caso a pessoa casou no Brasil. Ou divórcio, se for divorciado no Brasil. Certidão de nascimento do filho. Se o filho nasceu no Brasil e recebeu a cidadania ou green card aqui, cópia do green card do filho mais a certidão de nascimento. Houve troca de nome, certidão do casamento com a troca de nome. Tem algum social verdadeiro emitido, cópia desse social. Tem a carta de deportação, eu preciso dessa carta. Então, se você escondeu naquele cofrinho no fundo da gaveta, traz, isso vai agilizar o processo, tá? Não joga fora. Como provar? Quais são os documentos ideais para provar a presença física? Conta de luz. Não tem, é difícil falsificar a conta de luz. Conta de banco, extrato bancário, 5 anos. Janeiro, março, julho, outubro, dezembro. Cabo, Facebook, TV, telefone celular. Ah, doutor, mas eu não tenho nada. Aí o problema não é meu. Aí vocês vão ter que, a pessoa vai ter que se virar. Porque eu ouvi, mas eu não tenho nada, eu nunca abri conta, não tenho uma conta de utilities, não tenho conta de aluguel. Então eu falei assim, amigo, aí você tem um problema na mão. Se você foi sempre um fantasma debaixo do radar aqui, agora você vai ter um problema provando essa presença física. Vai ter que dar um jeito. Como? Eu não sei. Faz um contrato de aluguel, recibos de aluguel, cartas de amigo. Mas tudo que uma outra pessoa possa fazer, na minha opinião, baixa um pouco da credibilidade do documento. Porque você pode pedir para o seu vizinho do lado e fala, me faz um contrato de aluguel. A Staples vende contrato de aluguel. Você põe a data de 2009 e faz. Então, por que o extrato bancário é bom? Histórico médico de filhos. Por exemplo, nasceu, leva no hospital, está sempre doente, escola, está sempre participando, fotos, aí fica mais fácil. Cartão de vacina? Cartão de vacina, porque sempre tem que ter um pai e uma mãe junto. Aí dá para provar. Mas carta de amigo, carta de empregado, carta de patrão, o valor probativo para provar, na minha opinião, não é o melhor. Se a pessoa não tiver nada a mais, manda ver. Faz isso, mas senão fica complicado. Por exemplo, eu tive uma conta de 2004 a 2012 no banco e fechei essa conta. Se eu for lá pegar um papel que tive essa conta de 2004 a 2012, tem valor de validade? Eu prefiro que você pegue os extratos. Mas eles dão... Está fechado, a conta está fechada. Né? Não, mesmo assim eles dão. Eles dão. Você tem que pagar. Acho que custa $50. No banco tem Você vai dar cada um? Não, para tudo. Eu não sei como funciona, você tem que ver no seu banco. Mas eles dão, eles têm que manter isso. Tá? Se eles não conseguirem te dar, falarem que não, fala que é importante, que eu sei que eles dão, você consegue isso. Tá? Porque eu já tive esse problema no passado e eu tinha uma conta em Dallas, no Texas, do banco Chase. Eu fechei a conta e 2 anos depois, para ver o negócio de imposto, que eu fui auditado pelo IRS, eu tive que pegar todos os records do banco. E eles deram. Então você fala assim, eu estou sendo auditado pelo IRS, eu preciso da cópia desses extratos. Acabou. Entendeu? Para não falar que é imigração, que não tem documento. Estou sendo auditado pelo IRS, eu preciso dos extratos. Aí eles vão te cobrar um tanto, você paga e tá tranquilo. Doutor, para a pessoa que tem 15 anos que trabalha no serviço, só com uma pessoa, só tem como provar uma coisa? Contra-cheque, W2, conta de água, conta de luz. Tem 15 anos que trabalha com uma pessoa só. Sei. A questão não é só o trabalho, você não tem nada mais no seu nome. Conta de água, conta de luz. Não, eu recebo aqui um cheque. Cheque. Ótimo, então você tem uma conta bancária, correto? Conta bancária e cheque. Então tá aprovado. Mas se a pessoa não tiver um nome com o outro, como o senhor falou, pode chegar com o nome que a pessoa tem falso e provar que aquele nome falso dele é aquela pessoa. Correto. Essa vai ser a opção. Porque geralmente muitos homens têm esse problema de que eu uso um outro nome e não tenho documentação no meu nome. Então aí você vai ter que provar que houve essa alteração. Mas no caso, a pessoa também não irá pagar por crime por ter usado outro nome? Não se sabe. Mas aí você... É um processo com outro processo, será? Entenda uma coisa, você prefere tomar um tapa na mão e responder um processo criminal por ter usado outro nome e resolver isso e uma vez por todas receber um documento aqui, ou eventualmente você prefere ficar sem documento, ser pego pela imigração, responder um processo de deportação e o processo criminal que você está usando de outro nome? Mas no caso, então, a pessoa pode, então, correr o risco de responder o processo criminal, mas é aconselhável que se faça assim.
Gente, a resposta é sim, eu não posso dizer que não, porque dependendo da gravidade, da falsidade ideológica, pode ser que a pessoa vá responder pelo que fez. Mas entenda, aqui não é Brasil, aqui se você fez um ato errado, você vai ter uma consequência. A ideia da imigração não é punir as pessoas que usaram o nome errado. A intenção é trazer da sombra para a luz essas pessoas. Então a ideia não é ir atrás disso. Caso contrário, todo mundo que não pagou imposto poderia responder um processo criminal por sonegação, ser multado, e falta de pagamento de imposto da cadeia. Da cadeia. Então, é complicado. A ideia é botar 5 milhões de pessoas na cadeia? Não. A ideia é documentar para que parem de fazer isso. Então, a ideia é, por exemplo, se eu uso um nome diferente, a imigração não está interessada em me punir. Ela está, quem é você? Para de fazer, faz certo a partir de agora e paga seus impostos. Essa é a ideia da coisa. Mas não tem como te dizer que não vai ter consequências. Tinha uma pergunta de um amigo meu. Ele fez um documento falso. Ele tem um social, ele tem um green card. Ele conseguiu isso. E ele pode dar entrada para pegar o original ou ele vai ter que manter esse processo? Como assim? Porque tem que renovar o social, correto? Se for falso, não tem que manter nada. O social é verdadeiro, mas foi obtido com documento falso? Foi. Eu provavelmente buscaria um novo. Tá? Aí já é um pouco mais complicado. Então são duas coisas complicadas. Quando a pessoa vai esse passo extra de falsificar para buscar documentos verdadeiros e uso de certidões de nascimentos. Muitas de Porto Rico, não sei porque o pessoal adora documentos de Porto Rico. Então as pessoas que estão usando e fingem que são cidadãos, aí eu aconselho você ter um advogado. Porque falsidade ideológica dizendo que você é um cidadão é um dos poucos crimes na imigração também que não existe perdão. Então tem que tomar cuidado com isso. Tá? Muito cuidado. Aí a gente vai ter que estudar caso a caso e não vou falar isso na câmera. Que aí é onde eu torço o bambu para valer. Mais perguntas, gente? Ótimo. Eu queria agradecer a Rizomar pela oportunidade. Vou deixar uns flyers. Nosso Facebook, para quem não conhece, está sendo postado sempre vídeos, notícias diariamente sobre imigração, política e tudo. Acompanhe a gente. Se der tempo, dá um review bom para a gente. Eu agradeço o tempo de vocês, tá bom? Que mais? Rizomar, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Pastor, obrigado, pastor, por ceder o local. Agradeço de coração. Que mais? Também a minha esposa e minha filha por eu ter arrastado aqui. E a todos vocês pelo seu tempo, tá? Eu vou estar aqui disponível. Tenho todo mundo sem pressa para quem tem as perguntas. Eu só peço que dê um pouco de espaço, porque aí a coisa fica mais confidencial. Gente, muito obrigado e até